quinto ano, tudo bom com vocês? Bom, vamos aí dar continuidade ao nosso assunto sobre os registros da história, falando aí algumas das características sobre a história dos nossos antepassados, como é que eles viviam. Nós vimos aí que o modo de vida dos nossos antepassados era muito diferente dos nossos atuais, né? A questão do fogo, a questão da própria sobrevivência mesmo é muito diferente. E aí nós vamos ver lá nas páginas 5 e 6, dando aí a correção também do nosso exercício anterior. Lá na primeira questão ele vai perguntar o seguinte: essas três fontes históricas poderiam ser usadas para a pesquisa de qual tema da história do Brasil? Assinale a alternativa correta. Então está aí, a escravização de africanos é a questão que vai falar sobre a história do Brasil, né? Nós temos aí a chegada dos portugueses, escravização de indígenas, chegada dos povos imigrantes, mas ele vai estar perguntando aí essas três fontes históricas poderiam ser usadas para a pesquisa de qual fonte histórica do Brasil. E aí você vai assinalar a alternativa correta, ok? Na questão número 2, ele está perguntando que informações sobre esse tema é possível obter com a análise de fontes, das fontes 1, 2 e 3. Então, lá na fotinha lá das três tipos de fontes, você vai descrever aí, analisar, né, que tipo de fonte, que informações essa fonte aí ela nos traz em relação aos nossos antepassados ou até mesmo a nossa história atual. E a questão número 3, você vai caracterizar o tipo de fonte nas imagens. A fonte histórica do número 1, ela é o que? Ela é uma fonte escrita, visual ou material? Ela é uma fonte visual. A fonte histórica número 2, ela é uma fonte escrita. E a fonte histórica número 3, ela é uma fonte material, ok? Seguindo aí também na página 5, questão número 2. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil como escravos depois de serem capturados em regiões da África. Trazidos em navios, vários eram desembarcados no cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Esse foi um modo aí de como esses povos africanos foram trazidos ao nosso território. E a correção da número 6, da página número 6, a observação das imagens, né? No caso, apenas o cachorro, ele não é considerado como fonte histórica. Você vai assinalar, então, apenas o cachorro. O cachorro, ele não é considerado fonte histórica, né? Ele é um bicho de estimação. E a letra B você vai caracterizar lá que tipos, né, de fontes nós temos nas imagens. Por exemplo, a fonte escrita lá nós temos o jornal e a carteira de identidade. Visual, nós temos a obra de arte e a fotografia. A material, nós temos lá o peão, e fonte oral nós temos a entrevista. E na letra C, o estudo dos vestígios produzidos pelas pessoas que viveram no passado contribuiu para a obtenção de informações sobre a história das sociedades. Certinho, meus queridos? Então, essa é a correção das atividades. As linguagens na história foi uma das questões que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. A forma de expressão aí de comunicação, de informações, ela mudou ao longo do tempo. Como é que os primeiros seres humanos, eles se comunicavam com as pessoas? Através de desenhos. Um desses desenhos aí é a pintura rupestre, né? Nós temos aí a pintura representando a ave de grande porte aí. Outras também características desses grupos humanos que pintavam em paredes era que o que eles colocavam nessas paredes? Colocavam o cotidiano deles, o dia a dia deles, e também a questão da sobrevivência e também da convivência deles com outros
animais. Que nós vimos sobre a fonte escrita também, outra característica que mudou bastante ao longo do tempo, né? Nós temos aí duas imagens, olha só a diferença das duas imagens, né? A primeira imagem, ela vai caracterizar uma tabuleta. O que está dizendo aí nessa imagem sobre o registro e a distribuição das bebidas antigamente? E atualmente nós temos os pictogramas, que são imagens visuais. Se nós olharmos uma imagem, nós já podemos dizer o que aquela imagem quer falar, quer trazer aí para nós. E aí durante ao longo dos anos, né, como é que se deu as transformações dessas escritas aí, do pictograma ao cuneiforme, né, onde os primeiros sistemas de escritas aí eles foram criados com base nos pictogramas, que são desenhos dos elementos ou seres, né? Parece bastante com os nossos pictogramas, quase parecido aí. Seguindo a difusão na escrita, o que ele está dizendo referente à difusão na escrita? É essa questão, a transição. Antigamente, as pessoas, para elas publicarem um livro ou qualquer outra coisa, elas escreviam à mão, cada palavrinha elas escreviam a punho, tinha que ir lá escrever à mão. Atualmente não, nós temos o quê? Nós temos máquinas que fazem isso sozinha, né? Então olha só, aí, no slide de vocês aí tá dizendo a seguinte questão, que a história da escrita ela está relacionada a leitura, né, que também passou por transformações no decorrer do tempo. Atualmente podemos ler em suportes impressos como livros, jornais, revistas e em digitais como e-books. E durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de serem produzidos. Aquilo que eu falei, eles tinham que escrever à mão. E por volta de 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura. Era a prensa dos tipos móveis, então era uma prensa que funcionava de maneira aí para sair a escrita, né, de maneira aí que você pudesse ler, no caso, sem ser a punho. É uma prensa de tipos móveis, certinho? E aí a difusão da escrita. Eu coloquei essa imagem para vocês observarem os tipos de fontes que nós temos. Fontes materiais, fontes escritas, visuais e fontes orais. Quais são considerados os tipos de fontes materiais? O que são considerados tipos de fontes escritas? O que são considerados tipos de fontes visuais e também fontes orais? E vocês podem fazer a leitura depois, ok? Para casa vai ficar as páginas 10 e 11 do livro de História. Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima aula. Oi, quinto ano! Tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 15 de junho e a gente vai vir trabalhando, né? Finalizando a explicação do conteúdo de comparação de frações. As páginas que nós vamos trabalhar hoje serão as páginas 25, 26 e 27. E a gente vai vir concluindo, né, o terceiro caso do conteúdo de comparação de frações. A gente tem aí a seguinte situação na página 25. Gabriel havia reservado uma quantia de seu salário para a construção do jardim e da horta. Ele gastou 2/3 dessa quantia na construção do jardim e 1/5 na construção da horta. Vamos comparar essas frações para descobrir se Gabriel gastou mais na construção da horta ou na do jardim.
a gente precisa aí escrever uma sequência de frações, sempre trabalhando aí com a multiplicação. Primeiro você vai multiplicando por 2, a próxima você multiplica a fração inicial por 3, depois a fração inicial por 4 e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente tem aí o exemplo, né, que a fração 2/3 foi multiplicado por 2, teve 4/6, e aí a 1/5 foi multiplicado por 2, teve 2/10 e foram sendo multiplicados. A gente encontrou aí a fração equivalente a 2/3 a 10/15 e a 1/5 encontramos a 3/15. Agora nós encontramos aí os denominadores iguais, que é o que a gente consegue comparar, né? Que a gente tem aqui no próximo slide a seguinte situação, tá bom? Que 10/15 é maior do que 3/15. Sabendo que a 10/15 ela é equivalente a 2/3 e a 3/15 ela é equivalente a 1/5. Logo a gente pode aí substituir, no lugar de 10/15 colocar 2/3 e no lugar de 3/15 colocar 1/5. E aí a gente consegue sim comparar, entendendo que a 2/3 é maior do que 1/5, tá bom? Através dessa estratégia de sempre estar multiplicando, encontrando a sequência de frações equivalentes, tá bom? A gente tem a questão 1 aí na página 26, no slide 6, né? Observe as figuras a seguir, compare os pares de frações utilizando os sinais igual, menor ou maior. Então a gente vai comparar aí essas figuras, não precisa aí utilizar os nossos conceitos, mas sim apenas a observação aí dessas imagens, tá bom? A letra A, a gente tem 1/2 e 1/3, que são aí as nossas duas primeiras imagens, nossas duas primeiras figuras. A gente observa que 1/2 é maior que 1/3. A letra B, a gente tem aí 1/3 e a gente tem 1/5, tá bom? A gente observa também 1/5, é essa penúltima aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é essa penúltima. A maior é a de 1/3, quando a gente visualiza aqui na nossa imagem. A letra C, a gente tem 1/5, que é a penúltima figura, e a gente tem 1/10, que é a nossa última figura. A maior, logicamente, quando a gente observa, e a de 1/5. A gente tem esses casos aí, onde o numerador é igual a 1. Quando o numerador é igual a 1, o denominador menor é a maior fração. E aí, concluindo aí essa questão, a gente tem que 1/2, na letra D, é maior do que 1/5, a letra E, 1/10 é menor do que 1/2, e a letra F a gente tem 1/5, que é menor do que 1/4. Vamos para o próximo slide. A gente tem a questão 2. Observe as figuras a seguir e compare as frações usando os sinais igual, menor ou maior. Eu peço a vocês que nesse momento vocês pausem aí o vídeo e não confiram a resposta, tá bom? Só pausem antes de ver todas as respostas e façam, tá bom? Que eu sei que vocês conseguem. É só observar as imagens, as figuras, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que a letra A, 1/4 é menor do que 2/3. Letra B, 2/3 é menor do que 4/5. Letra C, 4/5 é maior do que 3/7. Letra D, 1/4 é menor do que 3/7. Letra E, 1/4 é igual a 3/12. Bem legal, né? E a letra F, nós temos 3/12 é menor do que 2/3. E aí, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos para a próxima. Nós temos aí no slide 8 a questão 3, na página 27.
Pinte as figuras para representar as frações e em seguida use os sinais igual, menor ou maior para compará-las. Então vocês vão simplesmente aí pintar primeiro e depois vocês vão comparar, tá bom? A letra A, a gente tem uma pintada das 10, que é 1/10. Então tem que pintar apenas uma. A letra B, a 1/12, você tem que pintar das 12, tá bom? Depois que a gente pinta, a gente visualiza quem é o maior. Façam tudinho, pintem a letra A, a letra B e a letra C. E aí, confiram, tá bom? Eu já volto pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Voltando, a gente visualizou que 1/10 da letra A, né, é maior do que 1/12. Na letra B, a gente também viu que 5/6 é maior do que 2/6. Agora a gente vai para o próximo slide. Na letra C, nós temos 9/20 é menor do que 3/5. Número 4. Usando os sinais de igual, menor ou maior, compare as frações. Nesse caso aí, depois que a gente já trabalhou a ideia, né? Eu vou fazer algumas com vocês, mas depois vocês vão fazer. E tentem fazer sem olhar aí a resposta, tá bom? A letra A, nós temos 1/9 e 1/2. Quando a gente tem um em cima, a fração maior é a que tem o menor denominador. Então, a gente já tem que 1/2 é maior aí. Então, quando a gente for ler aqui, 1/9 é menor do que 1/2. A letra B, 1/7 é menor do que 1/3. E na letra C, a gente tem uma atividade diferente comparada à letra A e à letra B, tá bom? Porque a gente tem os denominadores iguais. Quando a gente tem denominador igual, o maior é o que tem o maior numerador, que no caso aqui é o 101 centésimos. Então, a letra C, 37 centésimos, é menor do que 101 centésimos. Tentem fazer as demais, tá bom? E depois vocês só confiram aí que vai aparecer a resposta para vocês na tela, tá bom? Beleza, conferiram para ver se fizeram certinho. Então vamos pro próximo slide. A gente tem a número 5. Gabriel usou 1/5 dos tomates que colheu da horta para fazer um molho e 3/10 para uma salada. Gabriel usou mais tomates no molho ou na salada. Então a gente vai visualizar aí que as frações que nós temos iniciais é 1/5 e 3/10. Vamos ver que elas não têm denominadores iguais e também não tem as duas, né, o numerador sendo 1. Tem aí uma que tem, mas a outra não tem. Então, quando acontece isso, a gente tem que fazer aquela sequência lá das frações equivalentes. Mas nós vamos observar que nós temos aí o denominador 10 e o 5, e eles são múltiplos entre si, né? Aí a gente vai observar que, inicialmente, nós vamos aí buscar uma fração equivalente que tenha 10 como denominador. Apenas multiplicando a fração 1/5 por 2, a gente visualiza isso, tá bom? Multiplicando por 2, nós temos 2/10. E aí, fazendo a comparação 2/10 e 3/10, nós temos que 2/10 é menor do que 3/10, tá bom? E aí, só transferindo aí o lugar, sendo que 2/10 é equivalente a 1/5, a gente substitui aí colocando 1/5, que é menor do que 3/10. Logo, 3/10 é maior.
e 3/10 foi para a salada. Então, Gabriel usou mais tomates na salada, tá bom? Agora a gente vai vir concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou esse conteúdo de comparação de frações, tendo esses três termos, né? As denominadores iguais, numeradores iguais a 1 e denominadores diferentes. Nós precisamos gravar essas três situações, tá bom? E na próxima aula, a gente vai vir continuando as atividades de comparação de frações e a gente vai vir também iniciando o conteúdo de fração de quantidade, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!